Começando mais um vídeo do nosso projeto Lendo Lovecraft no Halloween. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre A Sombra de Innsmouth. Desculpa a iluminação, é que, enfim, eu tive um problema na minha iluminação, então vai ficar um pouco escuro, mas vamos ao que interessa, vamos falar desse conto que remete a outros contos de Lovecraft e faz com que a gente apreenda um pouquinho mais do que ele realmente curte escrever. A sinopse é o seguinte: a gente vai conhecer um jovem que está fazendo uma viagem na Nova Inglaterra, né, porque afinal se passa muitos anos atrás, até que ele conhece um forasteiro, digamos assim, que fala sobre essa cidade de Innsmouth. E aí ele fica muito tentado a conhecer essa cidade, porque todo mundo fala que ela é bem macabra, que ela tem habitantes nada normais, né? São bastante peculiares, e ele resolve passar uma noite na cidade de Innsmouth para saber o que se passa nessa cidade. A primeira coisa muito interessante nesse conto é que a cidade, ela meio que acredita na tal ordem esotérica de Dagon. Então, se você leu Dagon antes de ler A Sombra de Innsmouth, você vai ficar muito mais familiarizado com essa tal ordem esotérica. Então, isso é muito importante. A gente vai perceber, inclusive, que nos contos de Lovecraft, as criaturas elas são muito mencionadas. Tanto Dagon quanto Cthulhu, você sempre vai ver em algum conto que você lê dele. Então é uma coisa bem comum isso acontecer e é super normal, porque se você lê um ou lê outro, você já fica mais familiarizado com a história que está se passando no momento que você está lendo. Inclusive lá existe um templo de Dagon, e isso tudo porque é um vilarejo portuário. Então, né, nós temos um porto nessa cidade, e é nesse porto que coisas muito esquisitas começam a acontecer. Em relação ao povo que mora na cidade de Innsmouth, eles são considerados nativos, como se fossem povos antigos. Ao que tudo indica, são negros, e a gente vai conversar sobre essa parte de ser negro mais pra frente, mas eles são negros e eles são descritos com uma aparência bem peculiar. Alguns possuem pele escamosa, outros até possuem guelras. Então a gente vê o elemento, né, a criatura aquática marítima como um elemento forte nesse conto, e o quanto ele tem relação com outros contos de Lovecraft também. Uma coisa muito importante, um personagem muito importante, é o tal do Zadok. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele é o único cara que mora... Cara não, que ele já é um idoso. Ele é o único morador de Innsmouth que tira um dia para conversar com esse jovem que está visitando a cidade. E ele começa a narrar, relatar vários acontecimentos na época em que o Zadok não era tão velho assim, e tudo que ele presenciou nesse porto, né, de Innsmouth. E aí a gente começa já a ficar um pouco com medo, porque as coisas que ele relata, as criaturas que ele relata ter visto são bem bizarras e dão um medo tremendo. Inclusive, o Zadok, ele se refere a algumas pessoas, ou talvez a todo o povoado da cidade, como peixe demônio. E ele fala que esses peixes demônios, eles querem trazer do fundo do mar algo para dominar a terra. E aí a gente fica pensando, né, através dos relatos, se não seria o próprio Cthulhu ou o próprio Dagon. Então é um conto muito interessante. Eu li ele antes de ler o conto O Chamado de Cthulhu, que provavelmente vai ser o próximo vídeo dessa nossa série. Mas como eu já tinha lido O Chamado de Cthulhu antes, né, eu fiz apenas uma releitura, eu consegui adentrar um pouco mais a história, entender um pouco mais esses princípios, esses elementos aquáticos que são utilizados como criaturas bizarras. Uma curiosidade é que, na verdade, eu tenho duas curiosidades sobre esse livro, sobre esse conto, né? A gente fala livro porque ele está impresso no livro, vocês estão entendendo, né? A primeira curiosidade é que A Sombra de Innsmouth foi o único escrito que Lovecraft publicou enquanto estava vivo. Imaginem só, ele que tem uma variedade imensa de contos, o único que ele viu ser impresso e ser comercializado foi A Sombra de Innsmouth.
E uma outra coisa que eu acho que você vai se incomodar bastante, e é super normal, é que na própria nota do autor, né, bem no início do livro, ele comenta sobre o fato do Lovecraft ser muito racista. Ele foi, né? Ele era um cara extremamente racista e às vezes ele descrevia os negros como seres, como criaturas bizarras. Tudo bem que nesse contexto aqui desse conto, as pessoas que moram nessa cidade, elas são diferentes, enfim, por outras questões. Mas os negros, no geral, são personificados, são caracterizados por Lovecraft de uma maneira bem esdrúxula e a gente vê claramente o quanto ele é racista, o quanto ele foi racista, no caso. Então isso é uma coisa que pode incomodar. Mas tirando isso, é um conto excelente, é um conto que faz você ter medo, porque, gente, se você não... Eu acho assim, que Lovecraft, no geral, todos os escritos dele faz a gente se questionar se essas coisas que ele escreveu realmente não é verdade. Sabe, a gente fica nessa vontade de saber se isso é verdade mesmo ou não, porque, sei lá, será que ele foi tão criativo assim, ou será que ele realmente presenciou alguma coisa bizarra o suficiente para fazer com que ele acreditasse que essas coisas existem? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não sei. Mas, enfim, eu gostei muito desse conto, é muito bom, eu acho que vocês deveriam ler sim. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que é que você achou e continua assistindo os vídeos do canal, porque amanhã vai ter mais vídeo do nosso projeto, né, de lendo Lovecraft no Halloween. Então é isso, se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha com seus amigos, convida eles para ler Lovecraft. Eu acho que começar a ler Lovecraft por A Sombra de Smaug também é uma boa escolha. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!